A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para gravar mais uma aula do nosso curso preparatório para obreiros, isso mesmo, o nosso CPO, para os nossos irmãos que estão estudando o básico em teologia na AD Missão para o Mundo. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Estamos aqui para gravar a nossa quinta aula. Hoje, na nossa página 14 da nossa apostila do CPO, nós vamos estudar o obreiro e a Bíblia. Acompanhe aí na sua apostila, você que é meu aluno à distância, para que você possa entender do que nós estamos falando. Os irmãos, às vezes os irmãos gostam que eu me apresente, mas a maioria já me conhece, mas meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e estamos aqui hoje para apresentar mais uma aula do nosso CPO, que tem sido uma bênção para muitos dos irmãos. O que significa o obreiro e a Bíblia? Significa que o obreiro precisa ser bom de Bíblia, é isso mesmo. Onde já se viu um obreiro que não conhece a Bíblia? Onde já se viu um obreiro que não leu a Bíblia toda ainda? Irmãos, é necessário ler a Bíblia todos os dias. É necessário ler a Bíblia toda. Não é ler a Bíblia toda uma única vez e depois não ler mais. Leia ela todos os anos. Não precisa você seguir aquelas regras que as pessoas criam. Leia no seu tempo. Leia marcando ali onde você parou para que haja continuidade. Mas leia. E quando alguém perguntar quem aqui já leu a Bíblia toda, você tenha o orgulho de levantar as mãos e dizer: sim, eu já li a Bíblia toda. Então, a capacidade do obreiro cristão de realizar a obra de Deus é proporcional à vivência ou familiaridade que ele tenha com a Bíblia Sagrada. Irmãos, isso é real, isso é verdade. Eu serei um bom obreiro se eu tiver uma familiaridade e uma vivência com a Bíblia. Uma familiaridade é a Bíblia ser familiar a mim, é eu ter ela como meu livro de cabeceira. Todas as noites ler um texto, ler um parágrafo, ler um versículo, ler alguma parte, mas nunca deixar de estar familiarizado com a palavra de Deus. Sabe aquele obreiro que a gente fala assim, abre aí em Naum, profeta Naum, no livro de Naum, e ele fala assim, o quê? Eu nem sabia que tinha esse livro na Bíblia. Ou não conseguia achar o livro de Joel ou o livro de Abacuque, porque são livros muito pequenos, e a pessoa revira a Bíblia para lá, revira para cá e fala assim, esse livro não está na minha Bíblia. Existe de tudo quando a pessoa não tem familiaridade com a palavra de Deus. E é o texto que eu trouxe para essa aula, para esse tema, é segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a ordem, essa é a regra. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Tem prática, tem vivência, tem familiaridade com ela. E aqui eu trouxe algumas explicações do que seria você se apresentar aprovado, manejar bem a palavra. Diz assim, o texto é um chamado à excelência espiritual e à fidelidade na mensagem de Deus. É isso mesmo, quando eu digo procura apresentar-te a Deus aprovado, eu estou dizendo assim, procura ser excelente espiritualmente, procura apresentar-te a Deus de forma irrepreensível, fiel. É um desafio a buscar a aprovação divina e não a aprovação humana e manejar a palavra com precisão e integridade. Então, existem pessoas que elas fazem algumas coisas buscando a aprovação dos homens, a aprovação dos líderes, a aprovação do povo, quando na verdade ele só precisa da aprovação de Deus. E como é que eu posso ser aprovado por Deus? Como é que eu posso me apresentar a Deus como obreiro aprovado? Quando eu consigo manejar a palavra de Deus com precisão e integridade, quando eu me apresento com sinceridade, fidelidade e excelência.
Ser aprovado por Deus é ter uma vida alinhada com a vontade e o caráter de Deus. Ser um obreiro aprovado implica em viver em santidade, serviço e dedicação à causa de Deus. Não adianta você ter eloquência se você não tem uma vida santa. Não adianta você ser um excelente orador se você está fora da vontade de Deus. Se você está andando fora dos seus caminhos, se você não se dedica ao serviço da causa de Deus, da obra dele, se você não tem caráter, se você não tem uma vida alinhada, tudo isso de qualidades e qualificações que você tem de ser um bom orador, de ser uma pessoa carismática, de ser uma pessoa que consegue ganhar os outros, não servirá de nada para Deus. Para os homens você pode até ter aprovação, mas para Deus a aprovação vem por uma vida alinhada à vontade dele e ao seu caráter, uma vida aprovada em santidade e serviço dedicado à sua obra. E manejar bem a palavra é o obreiro estudar e aplicar a palavra de Deus de forma precisa e fiel. É por isso que você está aqui, obreiro santo do Senhor. Você está estudando para que você possa manejar bem a palavra do Senhor, evitando distorções e falsos ensinamentos. Porque se você não estudar, você não só pode ensinar errado e distorcer a palavra de Deus, como você pode também receber ensinos errados e não ter o discernimento, né, para distinguir o que é certo e errado, e receber distorções e acreditar e se deixar levar por vãs doutrinas, evitando distorções e falsos ensinamentos, procurando resistir às conversas vãs e às disputas de palavras, pois não conduzem à edificação e ao crescimento espiritual. É algo que eu sempre falo para os meus alunos de teologia. Você não está estudando teologia para você ficar debatendo com ninguém. Você não está estudando teologia para você mostrar para os outros que agora você sabe que ninguém mais sabe além de você. Você está estudando teologia para que você tenha um crescimento espiritual, para que você seja um crente melhor, para que você conheça melhor a palavra de Deus e possa manejá-la melhor, para o crescimento do reino de Deus. Não é para a sua vanglória, não é para o seu status, não é para você ficar humilhando ninguém, dizendo, olha, ele está falando errado, olha, não está pregando errado, olha, usou a palavra errada. Não faça isso, meu irmão, não fique debatendo, discutindo, querendo ganhar questões. O próprio apóstolo Paulo fala isso com Timóteo, orientando ele, dizendo assim, ó, não entre em disputas, de ficar disputando coisas de genealogia, tradições judaicas, não entre nisso, porque isso não traz crescimento nenhum. Esse versículo não é apenas para pastores ou líderes, mas para todos os crentes. Cada um é chamado a apresentar-se a Deus como obreiro aprovado em seu próprio contexto de vida. Isso aqui não é só para quem é pregador, não. Isso aqui não é só para quem é professor, para quem é um líder, um pastor. É para todos os crentes. Você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Você precisa gostar de folhear a Bíblia. Eu sei que hoje em dia existe, né, nos nossos celulares, muitos aplicativos, alguns com várias versões atualizadas, versões mais modernas, mas o importante é que você tenha familiaridade, conhecimento, intimidade com a palavra, para que quando vierem aqueles que desejam te enganar, te levar a falsos ensinamentos, você possa ter o discernimento de distinguir palavra de Deus de palavra do homem. E aí, para a gente fechar essa parte de o obreiro e a Bíblia, porque hoje eu quero dar pelo menos 3 assuntos para a gente andar um pouquinho mais, eu vou te dar o exemplo de Esdras, o escriba. Alguns estudiosos dizem que ele é o segundo maior escriba da Bíblia, porque o primeiro foi Moisés. Esdras está no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor. Buscar a lei aqui é estudar, para cumpri-la. Cumprir é aplicar o que aprendeu na sua vida, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ou seja, agora sim, pregar e divulgar.
Qual é a regra de ouro aqui de Esdras que a gente aprende? Esdras 7:10. Primeiro, antes de eu ensinar, eu tenho que estudar. Antes de eu ficar de pé para ensinar, eu preciso sentar para aprender. Então, Esdras primeiro buscou ler e estudar a palavra de Deus. No caso dele, a lei, que é a mesma palavra de Deus que nós temos, que é o Antigo Testamento. Próxima matéria aí no nosso grupo de teologia, no nosso básico em teologia, a próxima matéria será o Pentateuco, que é a Torá judaica, que nós iremos estudar. Então, Esdras estudou a lei do Senhor, a Torá judaica, o Pentateuco, o nosso Antigo Testamento, a primeira parte, os 5 primeiros livros. Ele leu e estudou. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro degrau que eu e você temos que fazer. Em seguida, veio aplicar o que aprendeu à sua vida. Ou seja, eu compreendo e aplico os ensinos bíblicos à minha vida. Então, eu não posso apenas ler e decorar. Eu preciso ler, estudar, compreender e aplicar, colocar em prática. Sabe, alguns dos estudiosos relacionados à pedagogia dizem, eles vão fazendo algumas escalas de porcentagem de aprendizado. E o maior de todos, aí tem a porcentagem de quem só ouve, tem a porcentagem de quem ouve e lê, tem a porcentagem de quem ouve, lê e assiste, né, e vê. E tem a porcentagem de quem ouve, lê, assiste e pratica. Você só sabe se você aprendeu de verdade se você começar a praticar aquilo que você aprendeu. E só depois que eu coloco em prática o que eu aprendi na Bíblia é que eu posso ensinar para outras pessoas. É que eu posso pregar o que eu aprendi para o crescimento e alimentação do próximo. Eu gosto muito dessa palavra, alimentar o próximo. Porque a palavra de Deus diz que eu e você temos que dar frutos. Se nós somos crentes sem dar fruto, nós estamos nos enganando. Não somos crentes de forma nenhuma. Então, como é que eu dou fruto? Como é que eu sei que eu estou frutificando? Quando eu alimento outras pessoas. Porque eu não sei se você sabe, mas a árvore não come do próprio fruto. Ela dá o fruto dela para outras pessoas. Se você frutifica, são os outros que se alimentam do seu fruto, que você produziu, outra pessoa é alimentada. Então, creia nesta palavra. Faça como o versículo está dizendo. Estude, maneje bem, se apresente a Deus de forma zelosa, dedicada, santa, para fazer a obra dele. E tudo isso será do seu agrado. Vamos para o próximo? O obreiro e a oração. Irmãos, tão importante quanto o obreiro e a palavra é o obreiro e a oração. Um obreiro sem oração é um obreiro fadado ao fracasso. Porque nós vivemos num mundo que não é só físico. Nós vivemos num mundo que é físico, mas também é espiritual. Nem todo mundo crê, nem todo mundo entende como nós cristãos entendemos. Tem uns que levam para outros tipos de dimensões espirituais. Mas eu e você, que crê em Deus, sabe que o mundo não é só material. Nós vivemos aqui, mas nós temos uma alma espiritual, uma alma que é espírito, uma alma que é incorpórea, que ela possui uma vida após a morte desse corpo físico. Então, nossa vida não é só material. Não é morreu e acabou, não existe mais nada. E esta vida nossa espiritual, ela é fortalecida através da oração. Junto ao poder da palavra de Deus, está o poder da oração. Tão grande é o poder da oração, que ela, na verdade, pode mover a mão de Deus e mover o mundo. A nossa oração leva Deus a agir por nós e pela sua obra. Meu Deus, como isso é poderoso! Oh, como eu queria que todos os obreiros do Senhor entendessem isso. Se você está diante de uma batalha muito grande, se você está diante de uma grande dificuldade, não importa se seja na obra de Deus ou se seja na sua vida pessoal, não tem poder maior do que a oração. Dedique-se a ela, porque a sua oração pode mover a mão de Deus a seu favor e a sua oração pode mover a mão de Deus a favor do mundo, a favor da obra, a favor do reino. Devido ao inestimável valor
que a oração tem para a vida do obreiro cristão e para o sucesso do ministério que Deus lhe tem confiado, vamos enfocar as seguintes questões. E aí, eu fiz assim, eu coloquei algumas perguntas, alguns questionamentos para te ajudar quando você for orar, a você compreender o quanto a oração é importante. Por exemplo, a primeira coisa, como devemos orar? Porque, dependendo do problema que você está passando, a nossa tendência é nos enfraquecer. A nossa tendência é perder o ânimo, é achar que Deus não está ouvindo. Como é que Deus deixou isso acontecer? Como é que eu, na obra do Senhor, isso foi acontecer? Como é que pode? Será que Deus não está na frente desse negócio? Será que eu não estou fazendo a vontade de Deus? Parece que a pessoa não entende que no momento em que você põe a mão no arado, o inimigo vai começar a batalhar contra você. Nosso inimigo espiritual. Lembra que eu falei? Nossa vida não é só material. Nós não vivemos só do que nós vemos. Nós não vivemos só do que é aparente, mas existem coisas além da aparência. E no momento que você põe a mão na obra de Deus, vidas serão transformadas, almas serão libertas das mãos do inimigo. E ele não vai querer que isso aconteça. Ele vai batalhar espiritualmente contra você. E ele batalha aqui, ó. Por isso que nós temos que ter o capacete da salvação para proteger nossa mente. Nunca nos esquecermos que somos salvos, que somos pessoas diferentes, somos luz neste mundo, sal desta terra. Oh, obreiro cristão, acredite nestas palavras, coloque em prática o que eu estou lhe dizendo. Você precisa orar. E como é que eu oro? Porque eu tô fraco, irmão, eu tô fraco, eu tô igual a galinha da Angola, tô fraco. Eu dobro o joelho, não sinto nada, eu ando pra lá e pra cá, não sei o que dizer. Como é que eu tenho que orar? Primeiro, segundo o padrão que a Bíblia nos dá, nós devemos orar confiadamente, com confiança. Mas eu não estou sentindo nada, não tem problema. Não precisa você sentir. Basta você acreditar. Confie. Irmãos, um pensamento Deus ouve. Não precisa nem sair a palavra dos nossos lábios. Quanto mais se você falar. Ore confiadamente. Eu vou dizer o texto bíblico para você confirmar, para você conferir, porque o nosso tempo não é tão longo. Eu não quero fazer um vídeo de explicação da matéria de 30 minutos, 40 minutos, porque tem pessoas que elas não conseguem acompanhar assim um tempo tão longo. Tem outros que conseguem, eu respeito. Mas nós estamos aqui trabalhando com um público que é variado. Pessoas que estão um pouco mais avançadas no estudo, estão se reciclando, e pessoas que estão começando agora. Nós temos que respeitar as qualidades e deficiências de cada um. Então, primeiro, ore confiadamente, ou seja, com confiança. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Eu não vou ler para aqui a nossa gravação não ficar tão longa. Leia aí, por favor. Ore incessantemente. Não é orar hoje e achar que já, pronto, já orei com confiança, Deus já ouviu. Ah, Deus, tu sabe, né, Deus? Eu já falei pra ti, tu sabe. Não, criatura de Deus. O próprio Senhor Jesus ensinou na parábola, lá de Lucas capítulo 18, sobre a viúva persistente. E ele diz assim, é assim que Deus quer que você faça. Ele fala assim, se esse homem fez justiça sendo um iníquo, um perverso, porque a mulher insistiu, quanto mais vosso Pai que está no céu não vai dar a vocês o Espírito Santo, não vai dar a vocês o que vocês estão pedindo. Vocês sendo mal, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não vos dará os bens, não vos dará o Espírito Santo. Irmão, Jesus está ensinando a gente a persistir na oração, a ser insistentes na oração. Escreva aí, 1 Tessalonicenses 5,17. Tem pessoas que têm até esse texto decorado. Orai sem cessar. Não desista de orar. Não desista de bater. Não desista de buscar. Não desista de pedir. E o último, ore humildemente. Não seja soberbo na sua oração. Ore dizendo, Senhor, eu não mereço. Senhor, tu és soberano e eu não sou nada diante de ti, mas tenha misericórdia de mim. Ore humildemente, não ore dizendo assim, Deus, eu faço tua obra, tu não tá vendo não? Aí, o Senhor tá me devendo, não faça isso.
Eu sei que tem pessoas que citam o texto lá de Ezequias, que se virou para a parede e disse, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas leia direitinho e veja como ele foi humilde. Como ele foi humilde pedindo a Deus mais uma oportunidade. Olhe para Jonas, lá no ventre do grande peixe, dizendo para o Senhor, Senhor, me tira daqui, eu vou pagar meus votos, eu vou te obedecer. Humilde, ore humildemente. Quebrante seu coração. A palavra de Deus diz que para um coração contrito e quebrantado, o Senhor voltará ao seu rosto. Se você for soberbo diante de Deus em sua oração, porque eu sou dizimista, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço e aconteço, e o Senhor tem que me dar. Deus não tem que fazer nada. Deus, ele faz se ele quiser e se ele vê em você. Humildade quando pedir. Vou dar o texto para você. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Quando nós devemos orar? Quando? A Bíblia não estabelece com exatidão uma circunstância única em que devemos orar. Pelo contrário, ela mesma nos orienta a orar sem cessar. Então, eu sei que tem pessoas que falam assim, não, a gente tem que orar quando a coisa aperta. Não, a gente tem que orar quando estiver ali no último. Tipo assim, depois que a gente tentou tudo, aí não deu jeito, agora sim nós vamos para Deus. Não faça isso. Ore sempre. A Bíblia não especifica uma ocasião única de que você deve ali naquele momento orar. Ela diz, ore sempre. Tenha uma vida de oração. Eu sei que para quem não tem o hábito de orar, o início é mais difícil. Mas se você persistir, você vai ver que vai ficando tão fácil, tão prazeroso, tão bom. A sua intimidade com Deus vai crescendo. Você começa a ficar sensível à voz do Espírito Santo. Você começa a ouvir Ele. Você começa a ver coisas que Ele vai começar a te mostrar. Você começa a distinguir coisas. A luz vem diante de você e você fala, meu Deus, está tudo tão claro agora. Por quê? Porque você saiu de um ambiente onde você está longe de Deus e passou para um ambiente que você está próximo de Deus. E tudo fica diferente. E onde devemos orar? A Bíblia não designa um lugar único e obrigatório onde devemos orar, ou onde devemos formular as nossas petições. Por exemplo, lembra do Evangelho de João, capítulo 4, sobre aquele debate ali entre Jesus e a mulher samaritana? Porque naquela época, as pessoas elas só acreditavam que suas orações seriam ouvidas se elas estivessem em um determinado lugar de oração. E o Senhor Jesus diz para ela, olha, nem é neste monte, onde os seus pais, seus antepassados disseram que era o lugar da adoração, nem é em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é a estes que o Pai procura. Ou seja, não existe um lugar de adoração, um lugar específico para eu buscar a Deus. Eu posso buscar a Deus aqui dentro de mim. Eu busco Ele aqui, no meu íntimo, em qualquer lugar que eu estiver. Eu já vi pessoas assim, não, você não pode orar no banheiro. Que coisa horrível orar no banheiro. Não, você não pode orar deitado. Que horrível você orar deitado. Isso é um pecado. Irmão, você pode orar, irmão, em qualquer lugar e de qualquer posição. O importante é que você ore. A oração aceita não é só de joelhos, não é só de pé, não é só com o rosto no pó. Você pode orar, irmãos, em qualquer lugar e de qualquer posição. Deitado, em pé, sentado, de joelho, prostrado. O importante é você orar. E por último, por quem nós devemos orar? A oração é o recurso que Deus tem colocado à nossa disposição para que através dela possamos pedir a sua bênção em favor dos homens. Por isso, a Bíblia nos ensina a orar por todos os homens. Está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1. O que acontece quando oramos? Todas as promessas de Deus e o próprio céu estão à disposição do crente que ora. A nossa vitória diante do púlpito depende do tempo de oração que gastamos antes de subir ao púlpito. Assim também, a nossa vitória em público com os homens depende do tempo que gastamos a sós com Deus
no nosso lugar de oração. Nunca devemos nos esquecer que diante de Deus pouco podemos fazer sem a oração. Esse é o segredo. O segredo das vitórias, das bênçãos, da intercessão pelas causas é a oração. Você nunca esteja diante de uma obra sem oração. Nunca vá diante de uma batalha sem oração. Nunca suba ao púlpito sem ter passado um grande período em oração. Nunca se apresente diante de Deus sem antes ter passado pela intimidade a sós com Ele. Nunca se apoie no seu próprio conhecimento. Não, porque eu já sei fazer. Não, porque eu já estou prático. Não, isso aqui é moleza. Não caia na liturgia. Não caia na rotina, porque é sempre tudo igual. Não é. Se você gastar tempo na oração, você vai perceber que não é. Você vai saber que Deus tem coisas novas para te apresentar. Coisas grandes e firmes que você não sabe. Não é o que está lá em Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Querido obreiro, gaste tempo na oração, gaste tempo estudando a palavra e você vai ver que Deus vai te destacar dos demais que não fazem isso e você provavelmente será aprovado diante dele. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até a próxima aula.